E como que você mantém o interesse do público do início ao fim? Ah, isso é Que difícil isso é um grande demais. desafio, né? Então, e daí eu acredito que nessa essa questão de manter o interesse, a melhor coisa é você contar a história, que é o storytelling. Uhum, E lá no curso a gente faz o curso todo de oratória e aí a gente tem um módulo de storytelling, que a uhum. gente fala sobre esse poder de contar história. É muito diferente quando eu chego e falo de um assunto técnico e eu uso esse mesmo assunto técnico contando alguma história. Então, o que prende a atenção das É pessoas do verdade. início ao fim é a história. A história te conecta emocionalmente. Provavelmente a pessoa fala alguma coisa, você, eu também já passei por isso. Às vezes eu tenho um monte de coisa para contar da minha vida. E geralmente, assim, as pessoas já passaram por alguma coisa. Igual eu cheguei aqui e falei para você, meu filho, pô, tá ventando, e aí ele foi sem casaco. Você falou, meu também foi sem casaco. Então, eu estava conversando outro dia com um fotógrafo, falei para ele que eu tive um problema auditivo. Ele, nossa, eu também. Então, essa coisa de você contar histórias cria uma conexão com as pessoas, cria uma afinidade, porque as pessoas se conectam Aham. com isso. Você fica na cabeça dela, né? Porque às vezes ela vai fazer alguma coisa Exatamente. depois e ela vai lembrar da história que você contou. Sim, eu É escrevi bem até isso aqui, interessante. É, memorabilidade. isso. Você fica na memória da pessoa. Uhum. Você acha que é um grande gancho para venda? Eu acredito Você. que total, total. A gente não consegue vender hoje bem sem contar histórias. Quem faz isso muito bem na internet é o Leandro Ladeira. Uhum, Ele conta muita história e ele vende muito. Eu fico uhum. realmente impressionada. E ele pega as histórias da vida dele e ele vai ali falando E com técnicas, né? e com técnicas. Não precisa você, não sei contar história, não sei fazer. É só você estudar, Tem um né? livro que eu gosto muito, que é do Joseph Campbell, que chama A Jornada do Herói. E nesse livro tem os 12 passos lá da jornada do herói. E ele constrói toda essa coisa do storytelling. Eu estava, antes de vir para cá, eu estava me lembrando, eu moro no bairro Peixoto, né? Ali na rua da Nazaré. Lembra da novela da Nazaré? Uhum. Uhum. Aí eu estava pensando, gente, quem que é a pessoa que era protagonista da novela? Aí lembrei que era a Suzana Vieira, que era a Maria do Carmo. Uhum. Aquela novela, assim, todas as novelas são assim, mas aquela especificamente tem um baita storytelling da Maria do Carmo, que ela era uma retirante, veio do Nordeste, aí veio para o Rio de Janeiro e não tinha nada, com aquele monte de filho, foi abandonada lá pelo marido, daí ela começou a construir a casa dela, e depois ela começou a construir, montou uma loja de material de construção, e conseguiu um monte de amigo lá, e aí daqui a pouco ela construiu um império, teve o lance do sequestro da filha, e aquilo permeou a vida dela toda, ela procurando a filha. Aí no final lá, ela encontrou a filha e teve vários problemas, enfim. Isso daí você vê a grande jornada do herói. E aí no final todo mundo quer saber o que vai acontecer com essa pessoa. Então, aquela novela prendeu uma audiência do início ao fim. Teve uma grande história bem contada. E a gente pode fazer exatamente isso com as nossas histórias e com o nosso produto, com aquilo que a Uhum. gente quer vender. Eu tenho uma prima minha que ela trabalha com estética automotiva, é, como se fosse um, sabe, assim, tem os lava-jatos, né? Lavar rápido o carro. Uhum. Até brincaram um dia lá que o negócio dela era um lava-lento, porque na verdade eles trabalham com toda a parte de limpar o motor, trabalha com produtos para retirar chuva ácida. Ela fala até muito bem disso. Mas como é que você vai vender aquilo? Cara, você tem várias maneiras de vender. Por exemplo, o teu carro. Quando você for vender teu carro, se você fizer aqui a nossa lavagem aqui, bem aplicada com os produtos, ele pode vender, ele pode valer mais quando você for trocar. Então, tem várias formas assim de você vender, não necessariamente chegar e falar, olha, minha lavagem aqui custa tanto. Porque as pessoas provavelmente não vão se interessar. Tem um monte de gente. Agora, o que realmente faz se interessar é a história, é o motivo, né? A Uhum. motivação daquilo que você está vendendo. Uhum. E sabe o que que é mais interessante disso tudo? É que hoje eu estudo um pouquinho de marketing digital, né? Uhum, E muitas coisas de
praticamente tudo que você falou, né? Todos esses pontos, né? De storytelling, de tudo isso que você falou é utilizado, né? Ah, Na sim, internet até hoje. os Então, gatilhos mentais, né? não só pessoalmente, né? Numa venda, como se fala aí, tete a tete, mas Uhum. também hoje trazendo para a internet todos essas mixes que você falou, a gente tem que utilizar também, né? Sim, Então, e daí também, falando de venda, os stories do Instagram, a gente vende muito pelos stories. uhum, E a oratória também é muito legal por isso, para isso. Tem muita gente que abre o celular lá para gravar e fica travado. E aí para toda hora e faz de novo, para toda hora e faz de novo. E a gente também aprende na oratória essas técnicas de você abrir o celular e vamos lá, vou gravar e vou conseguir e vai, porque é uma coisa, não é uma coisa assim tão mirabolante. Tá uhum, tudo dentro da gente. É só verdade. a gente saber colocar, Uhum. sabe? E às vezes até evitar aquilo que te incomoda. Por exemplo, no início, quando eu comecei a fazer vídeo, eu não gostava de assistir. Até hoje, né? Mas até hoje eu não gosto. Mas você chega um momento que você tem que assistir para você evoluir. Exatamente, você Igual o falou. né. Eu Exatamente. tenho que perceber o que eu tô fazendo de errado para poder evoluir. Então, é um trabalho mesmo. Tem um vídeo meu que eu fiz com meu pai. Eu mexi 50 vezes no cabelo. Eu tenho pavor de assistir aquele vídeo, mas foi bom assistir, porque eu falei, meu Deus, como eu mexo no cabelo. Daí eu parei. É. E realmente é importante a gente se E no ver. início você quer a perfeição. Você tem Sim. que desgarrar um pouco daquilo, né? Porque senão você não Não, evolui. não, não. Então, vocês estão falando de storytelling, mas assim, hoje a palavra ela tá meio que na moda devido ao Uhum, marketing digital. uhum, Uhum. Seria até minha próxima pergunta falando sobre a importância disso, que você já até colocou alguns pontos. uhum. Mas eu lembrei de um fato deve ter uns 20 anos, eu cortava cabelo com um rapaz, quando eu tinha bastante cabelo, e ele falava assim pra mim, ele fazia storytelling comigo, sem eu saber o que que era, e talvez nem ele sabia o que É. que era. Ele falava assim pra mim, ô Léo, eu corto o cabelo aqui de 8 a 10 minutos, mas eu não deixo ninguém sair da minha cadeira com menos de 30. Porque ele fica lá. Isso aí, Uhum. porque ele É a começa, conquista. é, ele começa a contar uma história, ele começa a puxar um assunto com você pra saber quem é seu pai, o que você faz, qual é seu time, que homem é mais fácil, né? Time, futebol, religião, ele vai e conecta com você. Eu nem sei se ele tinha, né, esse Conhecimento. domínio, esse conhecimento para poder fazer aquilo. Mas ele fazia com tanta maestria que ele acabava em 30 minutos, você fala assim, já? Aham, Porque ele te conectava. aham. E aí você usou um exemplo muito bacana da novela, que pra mim, assim, eu lembro dessa novela, apesar de hoje eu não assistir nenhuma, Uhum. mas eu lembro, e ela sempre deixava pra gente, não era nem a curiosidade de chegar no final, mas era o último, hoje passou um capítulo, esse capítulo a gente já ficava ansioso pra querer ver o do dia Sim, seguinte. sim, E isso é muito mágico, é muito sim. assim, cara, eu hoje tenho dificuldade de criar algo de 5 minutos. Olha como é que esse cara fazia anos É, É. pra criar algo de. Era o quê? 8 meses de novela? 9 meses? 8, É. 9 Tinha novela que meses. esticava um pouco mais, não É, era? Aí o cara, olha a mágica que esse cara fazia e a gente não conhecia. A gente não sabia. sim. É muito mágico isso, cara. Eu acho que E é engraçado porque as novelas de hoje em dia eu também não assisto mais, mas elas não são como antigamente, né? Não podem ser também, que eu acho que não aprende muito, né? Não sei. As novelas de antigamente prendiam muito. mas pode ser por causa Porque da. eu acho que tá tudo Hoje muito tá tudo muito rápido. rápido. É. Tudo muito Então tem rápido. que ter uma novidade todos os dias, senão a pessoa Exatamente. não fica. Um vídeo Exatamente. hoje, se você não conecta ele em 3, 5 segundos, foi embora. É. Quando alguém começa a fazer um story, eu sempre falo isso. Não começa a fazer um story falando: Oi, gente, tudo bem? Nossa, o dia aqui tá tão lindo, um solzão. Como é que vocês estão? E aí você vai Já perder foi. 1 minuto É. falando isso para depois você vender no segundo. Você vai falar isso depois. Primeiro você fala: Ai, gente, tudo bom, pessoal? Nossa, olha que caneca legal que eu tô aqui. Ela é uma caneca bonita, preta, estilosa, combina aqui com o meu jeito, com o microfone, e aí eu vou tomar aqui o meu café e como é que vocês estão, enfim. Primeira coisa é você vender, porque senão você não vai conseguir prender a atenção de ninguém. Tá tudo muito rápido. As pessoas não têm mais Verdade. paciência. Não tem mais paciência, tem mais tempo às vezes também, Uhum, tá tudo muito É, rápido. uhum. e outro ponto que você colocou, E esse gancho inicial, se você pegar aí, Sim, aí vai. você sim. conecta. E É. outro ponto também, assim, eu acho que achômetro, tá? Não tem nada. Mas se a pessoa perceber
que o teu story é para vender algo, ela corre também. Também. Eu tenho essa sensação. Então, assim, Também. você tem que. Aí a gente acompanha um rapaz, que fugiu o nome dele agora, que ele fala assim: ó, story para vender é o seguinte: lembra de televisão, você tem que botar novela, comercial. Comercial é o que vende. Porque se você não criar essa conexão, mas ele falando, mesmo ele falando e você conectando mentalmente, fala: ah, não, beleza, eu tenho que botar novela, uma historinha e fazer minha venda conectada à história que eu Sim, coloquei. exatamente. Mesmo assim é difícil, Sim. não é? Para você sentar e criar As algo. pessoas, elas estão muito calejadas, né? É. Principalmente com marketing digital. Elas acham que aquilo ali é tudo enganação. Isso. Então, já fica difícil, porque já tem aquela barreira. Uhum. Ah, tá todo mundo querendo vender curso e alguém quer me vender um curso. Enfim, então as pessoas, elas já estão meio assim, não É. querem. E aí é difícil pra você quebrar mesmo. Mas assim, há uma evolução também na propaganda. Eu acho que você ainda falou ainda há pouco aqui. Hoje em dia você não pode chegar. Antigamente você dava todas as informações de uma TV, porque as pessoas, era desconhecido. Ó, a TV vai passar imagem, ou agora é colorido. Full Não é mais HD, assim. 4K. Porque a concorrência é tão grande que você tem que fazer de uma forma que prenda a primeira atenção contando uma história para depois você falar o que você está vendendo, Vendendo, né? Senão exatamente. não vende.